Meus queridos e amados irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, nós estamos aqui de volta para continuarmos os nossos estudos bíblicos sobre a lição bíblica da Escola Dominical, da faixa etária de 15 a 17 anos, que tem como tema, nesse último trimestre de 2016, o que vem por aí. Nós estamos estudando já há algumas semanas temas importantes relacionados à escatologia bíblica. Demos uma parada, infelizmente, durante essas semanas, as últimas semanas, por motivo de força maior, não tivemos condições de gravar algumas aulas e muitas pessoas nos contactaram e falaram, né, que estavam sentindo falta das nossas aulas, mas nós não vamos parar, nós vamos continuar. Houve alguns imprevistos, mas nós estamos aqui e hoje nós vamos estudar a lição de número 12. A lição de número 12 que vem com um tema muito importante e fundamental, digamos assim, um dos desfechos da escatologia bíblica, que é o seguinte tema: novos céus e nova terra. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo nos diz, em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Esta lição que nós vamos estudar hoje, ela possui três objetivos. O primeiro objetivo que o professor deve alcançar é ensinar sobre a esperança dos novos céus e da nova terra. O segundo objetivo será apontar o caráter renovador dos céus. E por último, conscientizar sobre como será a vida na cidade eterna com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já estudamos durante esse trimestre muitos temas importantes. Avaliamos a escatologia chamada escatologia especial ou pessoal, relacionada ao estado intermediário dos mortos, a constituição do ser humano, se o ser humano ele tem uma alma imortal, e o que ocorre a esse ser humano depois que ele morre, para onde sua alma vai, se está com Deus para aqueles que estão salvos, ou estar distante de Deus, da comunhão com Deus em algum lugar de tormento, para aqueles que não creram em Cristo e estão fundamentados no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também estudamos temas importantes da escatologia geral, a escatologia que eu chamaria aqui de profética, que aponta para o futuro, os fatos do desenrolar da história, que sobretudo se destacam os temas da vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o julgamento dos ímpios e a recompensa dos santos em Cristo Jesus. Hoje nós estamos então aqui caminhando para a conclusão do livro do Apocalipse, que trata sobre vários temas escatológicos, como, por exemplo, a vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja, a segunda vinda de Cristo depois da grande tribulação, todo o desenrolar dos eventos e acontecimentos que se darão durante a 70ª semana profética de Daniel, e também estudamos sobre a questão do julgamento dos ímpios e da recompensa dos justos, e hoje vamos estudar justamente os novos céus e nova terra, que será um evento, um fenômeno muito importante que acontecerá depois do reino milenial de Cristo. Aqui vale salientar que muitos teólogos, estudiosos do Novo Testamento, especialistas em escatologia bíblica, se debruçam sobre a natureza da realidade eterna. Porque muitos acham que quando a Bíblia se refere em Apocalipse, capítulo de número 21, do 1 em diante, como também o capítulo 22, muitos interpretam que aquilo dali João está fazendo, na verdade, um comentário ampliado da realidade do milênio. E muitos até negam que haverá uma realidade eterna após o reino milenial de Cristo. Mas nós vamos aqui defender a tese de que haverá sim a criação do novo céu e da nova terra,
E esse estado eterno não deve ser confundido jamais com o reino milenial de Cristo, que será um reino literal de Cristo sobre a terra durante um período de 1000 anos, onde Cristo reinará aqui na terra sobre todas as nações e terá uma data para seu início e uma data para o seu fim. E com o seu fim, o fim do milênio, Cristo então, depois de julgar a Satanás definitivamente, ele implantará o estado eterno de novo céu e de nova terra. Esta lição ela vem trazendo para nós aqui no primeiro ponto a profecia bíblica. Isaías foi o primeiro profeta a profetizar sobre a criação de novos céus e nova terra. O profeta Isaías diz o seguinte, em Isaías capítulo 65, versículo 17: Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. O comentarista continua dizendo o seguinte: é um tempo novo, sem tormento nem sofrimento. O apóstolo João também viu este novo tempo, mais propriamente a nova Jerusalém, que descerá dos novos céus. Apocalipse capítulo 21, versículo 10. De modo que a nova Jerusalém descerá à terra, mas não sobre o mundo que conhecemos hoje, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ou seja, a cidade santa de Deus será estabelecida no mundo completamente novo. Aqui eu quero fazer alguns comentários importantes sobre a criação dos novos céus e a nova terra. Após a dissolução do céu e da terra atuais no fim do milênio, Deus criará um novo céu e uma nova terra. Vamos reparar bem na profecia de Isaías, no capítulo 65 e no versículo 17 do livro do profeta Isaías. Porque, como disse o comentarista da lição, se esta é a primeira profecia concernente ao estado eterno, ao estado de novos céus e nova terra, nós, obviamente, devemos prestar atenção ao que esse texto está nos passando. E aqui em Isaías 65 e o versículo 17, a Bíblia é categórica em dizer: porque eis que eu crio céus novos e nova terra. Ora, esta expressão crio, né? Eu crio céus novos e nova terra, é uma expressão que dá-se a entender que como se Deus estivesse não apenas renovando aquilo que está precisando de um reparo, de um renovo. A ideia aqui é que Deus ele está chamando à existência aquilo que não existe. Assim como lá no Gênesis, no capítulo 1, quando a Bíblia diz que Deus, no princípio, ele criou os céus e a terra. Ora, aqui, por alguma razão, haverá necessidade de Deus criar de fato novos céus e nova terra. E ele diz: e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Será, na verdade, aqui um momento em que Deus recriará a terra. A realidade em que nós vivemos, ela passará por uma transformação radical durante o reino milenial de Cristo. Mas, apesar dessa transformação, haverá, na verdade, uma recriação para dar-se início ao reino eterno. Por isso que a expressão aqui do profeta Isaías no hebraico ela é tão forte quando diz: eis que crio céus novos e nova terra. Não é apenas um reparo, não é apenas uma reforma, não é apenas um renovo. A ideia aqui é de criar de novo, criar do nada. É como diz a expressão em latim, ex nihilo, ou seja, criar, chamar à existência aquilo que não existe. Outro texto importante aqui ainda no profeta Isaías está no capítulo 66 e o versículo 20 e 22, que diz assim: E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por presente ao Senhor sobre cavalos e em carros, e em fileiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem
as suas ofertas em vasos limpos, a casa do Senhor. Será um ambiente, uma realidade nova. Não haverá lembrança das coisas passadas, porque a realidade será completamente diferente. Não haverá mais o pecado, não haverá mais o mal, não haverá mais o sofrimento, não haverá mais a lamentação, não haverá mais a tentação, não haverá mais os apelos de Satanás. Haverá sim a comunhão com Deus e a adoração perpétuas. Outro texto importante, que depois nós vamos nos voltar para ele de novo, é o texto de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo de número 3 e o versículo de número 13, que nos diz o seguinte, a palavra profética. Capítulo 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, guardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro aqui ele fala praticamente em nome do povo de Deus, da igreja, dizendo que nós quem? A igreja, nós aguardamos, segundo a sua promessa, novos céus e nova terra. Esse texto, além de relatar e nos trazer a revelação de que os novos céus e a nova terra será uma realidade a qual a igreja irá usufruir e participar, a Bíblia também aqui nos dá a segurança e a esperança que as profecias bíblicas, uma vez que elas têm a sua origem no próprio Deus, que não pode falhar e não mente, nós cremos então que essas profecias elas se cumprirão. Quando Pedro diz aqui, nós, segundo sua promessa, Pedro tinha aqui em mente justamente e com certeza o texto do profeta Isaías, que usou também essa expressão, novo céu e nova terra. Então é como se Pedro estivesse aqui explicando, trazendo à tona o fato de que, apesar da profecia ter sido ministrada há tantos séculos atrás, mas ela estava de pé, porque era e é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem sim um cumprimento fiel. Outro texto importante que nós não poderíamos deixar passar é o próprio texto de Apocalipse, capítulo 21, o capítulo 21 do livro do Apocalipse, e o versículo 1 nós já podemos ver a seguinte expressão: e vi, isso aqui é João dizendo do que ele estava vendo, a revelação de Deus, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vocês lembram que eu falei alguns minutos atrás que a força da expressão do profeta Isaías, quando diz que Deus ele criará novo céu e nova terra, não significa apenas uma reforma, não significa apenas um reparo, mas dá a ideia de criar de fato do nada. Aqui em Apocalipse, a ideia, então, reaparece quando João ele diz que vê um novo céu e uma nova terra, e ele explica por que ele vê um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ou seja, esta realidade na qual nós estamos inseridos, ela tem data para passar. Não é? Aqui é interessante porque nós podemos trazer para a nossa vida o seguinte, que a esperança do cristão não está e não pode estar jamais presa às coisas passageiras aqui da terra. Ela é uma esperança viva que se sustenta naquilo que é eterno, naquilo que não é passageiro, naquilo que continuará, aquilo que irá perdurar, aquilo que irá permanecer. A esperança do cristão está naquilo que é espiritual, naquilo que está ligado à promessa de Deus. Quando João diz que o primeiro céu e a primeira terra se passaram, ele não incluiu aqui a nossa esperança, porque a nossa esperança ela não passa com os céus e a terra. Pode os céus e a terra passarem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Tudo passará,
mas a palavra de Deus permanecerá fiel e cumprirá, e será cumprida todas as suas palavras. Serão cumpridas todas as suas palavras. Muito bem, o texto diz o seguinte: porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade, a santa cidade, e a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Nós temos às vezes o costume de se referir à igreja como se a igreja fosse a esposa de Cristo ou noiva de Cristo. De fato, a Bíblia, em alguns momentos, usa essas analogias com relação à igreja, a igreja como sendo a esposa de Cristo, a noiva de Cristo. Mas aqui, João, ele fala da santa cidade, que ele chama aqui Nova Jerusalém. É tremendo isso daqui, Nova Jerusalém. Ele fala dessa Nova Jerusalém como sendo justamente a esposa ataviada que está pronta e preparada para o seu marido. Ouviu a grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. A palavra de Deus nos mostra muito claramente aqui nesse texto que haverá uma realidade eterna em que o povo de Deus, o povo salvo, terá comunhão eterna com Deus e habitará na nova cidade chamada Nova Jerusalém, a santa cidade. É um lugar de santidade, é um lugar de pureza, é um lugar de comunhão, é um lugar de alegria, é um lugar de fé, não é? Muito bem. Por meio de um ato definido de criação, Deus faz surgir um novo céu e uma nova terra. Como Deus criou os céus e a terra atuais para serem um cenário da sua demonstração teocrática, quer dizer, o governo de Deus, assim também criará o novo céu e a nova terra para serem o cenário do reino teocrático eterno. O comentarista aqui continua dizendo o seguinte: as alianças de Israel garantem ao povo uma terra, uma existência nacional, um reino, um rei e bênçãos espirituais eternas. Logo, deve haver uma terra eterna na qual as bênçãos possam ser cumpridas. Transladado da antiga terra, Israel será levado à nova, para ali desfrutar para sempre o que Deus lhes prometeu. Então será eternamente verdadeiro o que diz Apocalipse 21:3, que o tabernáculo de Deus então está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. A criação do novo céu e da nova terra é o ato preparatório final que antecipa o reino eterno de Deus. Agora é verdade que Deus tem um reino no qual habita a justiça, conforme já lemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. É importante, queridos irmãos, meditarmos neste ponto. A Bíblia diz que esta nova cidade, a Nova Jerusalém, a santa cidade, nela habitará a justiça, nela habitará a justiça. O mundo em que vivemos é um mundo em que impera o pecado, é um mundo em que impera a injustiça, é um mundo em que impera a covardia, é um mundo em que opera a maledicência, enfim, as obras da carne imperam neste mundo em que estamos vivendo sob a influência de Satanás. Todavia, temos a esperança de que nesse novo mundo, se é que podemos dizer assim, nesta cidade maravilhosa, esta santa cidade, haverá sim a justiça de Deus. E aqui justiça não segundo os modelos ideologizados por homens aqui na Terra, de igualdade social, socioeconômica, não tem nada a ver com isso. No céu haverá a plena justiça com Deus, a plena justiça com Deus. Mas vamos continuar aqui alguns pontos da nossa lição, que essa lição é uma lição muito interessante, que possui muitos conteúdos para nós. O segundo ponto da nossa lição fala da renovação divina dos céus. O comentarista diz o seguinte: quando parecer que o mundo chegou ao fim, Deus fará tudo de novo. Haverá uma maravilhosa transformação e um novo processo purificador
sem igual em todo o cosmo, como afirma o apóstolo Pedro. Ele cita aqui 2 Pedro capítulo 3, versículos 7 e 10, que diz o seguinte: Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouros e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aqui eu quero trazer uma observação. Existe um grupo, de teólogos, especialistas em escatologia bíblica, que normalmente tem uma tendência a interpretar o texto que ora nós acabamos de ler como se Pedro estivesse ensinando que Deus está aqui renovando a terra, porque o texto ele fala de que a terra que agora e os céus que agora existem estão guardados como tesouro para o fogo. E eles pensam, bem, se eles estão guardados para o fogo, então o fogo fala de alguma coisa que será aplicado na terra e nos céus e que irá purificar, porque o fogo tem esse sentido, essa implicação que fala de purificação. E eles entendem então que Deus não fará novos céus, nova terra de fato, mas renovará a realidade da terra e do céu. Todavia, essa interpretação ela é ainda um pouco fraca para a força do texto que ora nós acabamos de ler. Pedro, obviamente, que usa aqui a imagem do fogo. E o fogo lembra ou aponta para a ideia de renovação, de purificação. Mas nós temos que ler o texto a partir do seu contexto, sobretudo o contexto imediato. E Pedro aqui, apesar de usar a linguagem do fogo, ele fala também que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Veja só, os céus passarão. Ora, esta expressão, os céus passarão, se assemelha muito com a expressão de Apocalipse capítulo 21, que nós também já lemos e nós vamos reler aqui, só para lembrar. Quando da visão do apóstolo João, ele diz o seguinte: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E ele conclui dizendo o seguinte: E o mar já não existem. Passaram por quê? Porque deixaram de ser, deixaram de existir. A realidade agora é outra. A verdade agora é outra. Por isso que Pedro, ele fala aqui que no dia do Senhor, que o dia do Senhor virá como ladrão, no qual, ou seja, no dia do Senhor, os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. A ideia aqui não é simplesmente de renovo, é de destruição. Como se Deus estivesse incinerando tudo, destruindo tudo. Até porque tudo foi, de certa forma, afetado pelas consequências do pecado. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas se queimarão por quê? Se queimarão porque o propósito de Deus é que esses elementos possam arder e se desfazer, para que possa ter lugar uma nova realidade, a realidade dos novos céus e da nova terra, em que habite a justiça de Deus, em que o próprio Deus possa habitar com os homens. Então que fique claro, pelo menos este ponto aqui que nós estamos colocando. Outra coisa interessante, que nós podemos aqui trazer, que também é algo muito importante, é o terceiro ponto da lição que fala o tamanho da cidade, Como assim essa cidade? Será que nós podemos interpretar este capítulo 21 de Apocalipse de forma literal? É claro que aqui João também trabalha com imagens, porque como nós podemos perceber a partir do versículo 1 do capítulo 21, João ele tem aqui imagens do que Deus lhe mostrou do que será a santa cidade, a Nova Jerusalém. Então ele teve imagens. E ele descreveu aquelas imagens que ele teve com os limites da sua linguagem, do seu vocabulário, que obviamente que não precisam ter uma semelhança global com aquilo que estava sendo representado, porque a representação, seja ela através da linguagem, seja ela através de qualquer outra coisa, ela
não precisa ter uma semelhança global com aquilo que está sendo representado. Basta apenas que haja alguma informação clara, né, alguma proposição clara, de forma que seja inteligível para as pessoas que estão recebendo aquela informação, através daquela imagem. Não é? O tamanho da cidade está descrito em Apocalipse 21:16, que diz assim: E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Isso significa 2.220 quilômetros em cada um de seus três lados. O estádio grego mede cerca de 185 metros. Então, no cálculo simples que nós podemos fazer, isso significa que 2.220 quilômetros temos em cada um dos seus três lados. A medida corresponde a quase metade do continente norte-americano. Alguns pensam em um cubo perfeito, outros especulam que seja em forma de uma pirâmide com degraus. Outros ainda supõem que a cidade será um cubo dentro de uma esfera de cristal. Bem, tudo isso nos indica que a Nova Jerusalém é algo novíssimo para aqueles que têm um novo nome e que cantam um novo cântico no novo céu e uma nova terra. Veja quantas vezes aparece a expressão novo. Né? É novo nome, é novo cântico, novo céu e nova terra. O termo novo, que aparece em Apocalipse, do grego kainos, traz a ideia de uma condição totalmente nova. Por isso que aqui não cabe a ideia de reforma, a ideia de simplesmente um retoque, um reparo. Aqui a ideia é de uma nova realidade radical, uma realidade realmente outra. E aqui eu quero também trazer aqui algumas informações importantes, porque eu disse no início que alguns estudiosos também têm a tendência de fazer um reducionismo da esfera eterna para a realidade do milênio. E aqui nós temos aqui alguns argumentos interessantes, né? Alguns argumentos interessantes que nos mostram o porquê que o texto de Apocalipse capítulo 21, na verdade, está falando, mostrando a realidade eterna para nós. Ou seja, aquilo que não se pode confundir, que não pode se confundir com o reino milenial. O reino milenial, como todos nós sabemos, por uma interpretação literal, será um reino de 1000 anos. Né? Um reino de 1000 anos. Ora, se será um reino literal de 1000 anos, então haverá um momento para início e um momento para o fim. Né? Um momento para o início e um momento para o fim. Vejam só o que diz aqui este comentarista, que eu estou procurando aqui, uma coisa muito interessante, sobre a realidade eterna. Veja só o que ele diz aqui. O primeiro argumento que nos mostra que Apocalipse capítulo 21:9 refere-se ao estado eterno é que em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 2, o adjetivo novo é usado de forma forte, de forma enfática. Há três coisas novas mencionadas nesses versículos. Primeiro, um novo céu. Segunda, uma nova terra. E terceiro, uma nova Jerusalém. Argumenta-se que a nova Jerusalém, do versículo 2, e a santa Jerusalém, do versículo 10, deve ser a mesma. E já que isso se relaciona ao novo céu e à nova terra, que representam a eternidade, no primeiro caso, deve representar posições eternas, no segundo também. Este argumento pode-se responder a cidade do versículo 10 é vista no processo de descida, não até a terra, mas para permanecer suspensa em cima da terra. Só na eternidade, no versículo 2, é que se descreve a descida final à terra, quando o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém estarão mutuamente relacionadas. Ora, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que o texto bíblico quer mostrar que no versículo 1 temos a ideia de que Deus ele fará uma recriação, recriará a terra e o céu. Por isso que será novos céus e nova terra.
Depois da recriação do novo céu e nova terra, a Jerusalém celeste, que estará suspensa sobre o novo céu e nova terra, descerá. Por isso que João diz que ele viu a nova Jerusalém descendo e estará mutuamente relacionada à nova cidade, a Jerusalém, o centro teocrático do governo de Deus, com o novo céus e a nova terra. Segundo argumento é que a posição da cidade é justamente o argumento da posição da cidade em Apocalipse, capítulo 21 e 10. Os intérpretes de ambas as posições geralmente concordam em que a cidade vista em Apocalipse 21 e 10 está suspensa em cima da terra. Com base nisso, argumenta-se que não poderia tratar-se de um cenário milenar. Ora, aqui vale abrir um parênteses para dizer o seguinte: nós estamos argumentando a favor, ou melhor, contra a ideia reducionista de dizer que o capítulo 21 de Apocalipse não trata da eternidade, mas trata do reino milenial. Quando, na verdade, nós temos claro que o reino milenial é um período anterior ao reino eterno e que tem claramente os seus limites, né? As suas fronteiras, o início do milênio e o fim do milênio. E logo depois nós temos o reino eterno de Cristo. Então aqui na argumentação ele continua dizendo o seguinte: com base nisso, argumenta-se que não poderia tratar-se de um cenário milenar, pois no milênio o Senhor retornará à terra e seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. O Senhor afirma-se reinará da Jerusalém terrena, mas não da Jerusalém celestial. Como essa cidade não está na terra, não pode ser milenar, pois obviamente é o centro da habitação do Cordeiro. O terceiro argumento a favor da ideia que nós estamos aqui defendendo é que as características da cidade são eternas, não milenares. Defensores da ideia de que essa passagem se refere ao estado eterno indicam várias descrições que atribuem a ela caráter eterno. A cidade contém a glória de Deus. Os incrédulos não poderiam suportar essa glória, pois seriam derrubados, como aconteceu com Paulo em Atos capítulo 9 e o versículo 3. Ela não possui templo, como diz o versículo 22, e é claramente previsto na profecia de Ezequiel 40 ao 48 que haverá um templo durante o período milenar, que é o templo da época milenar. E haverá templo até porque será restaurado os sacrifícios durante o milênio. Mas esse é um outro assunto. Não haverá noite ali, conforme o versículo 25 de Apocalipse capítulo 21. Não, e haverá dia e noite no milênio, conforme as profecias de Isaías 30, versículo 26, capítulo 60, versículo 19, versículo 20. O trono de Deus estará ali, conforme Apocalipse 22 e 3. Lá não existe maldição, conforme Apocalipse 22 e 3. O que significa que os efeitos da queda terão sido eliminados. Em contrapartida, no milênio, nós sabemos que ainda haverá a triste realidade do pecado. Ele diz aqui: todos os que estarão ali são salvos e então devem estar na eternidade, já que nascerão incrédulos durante o milênio. Não há mais morte, conforme Apocalipse 21 e 4, e já que indivíduos morrerão durante o milênio, ela deve referir-se ao estado eterno. Ou seja, haverá pecado e morte durante o milênio, já na realidade eterna, conforme Apocalipse capítulo 21, capítulo 22 também, ali não haverá mais morte, ali não haverá mais pecado, ali haverá, na verdade, uma realidade de santidade e comunhão eternas com Cristo. Então, queridos irmãos, nós podemos já concluir essas nossas rápidas reflexões sobre esse assunto tão importante que é o novo céu e nova terra, dizendo, conforme está aqui na lição, nós podemos concluir aqui lendo um trechinho da nossa lição. Aqui, veja só que ele diz aqui, no final, ele diz o seguinte: nenhum reino ou lugar humano se pode comparar àquilo que lá encontraremos, mas este lugar está preparado para e apenas para, vale salientar aqui o destaque, esta ênfase, os que perseverarem até o fim, sempre. Quais são as características do reino eterno de Deus? Primeiro, uma vida de comunhão com Deus. Segundo, uma vida de descanso. Terceiro, uma vida de total entendimento pleno.
uma vida de total entendimento. Quarto, uma vida de santidade. Quinto, uma vida de alegria e de serviço. Sexto, uma vida de abundância. Sétimo, uma vida de glória. Oitavo, uma vida de adoração a Deus sem fim. Então, que Deus ele possa continuar nos ajudando. Você que é professor, possa transmitir esses ensinamentos preciosos aos seus alunos, não apenas no nível técnico, no nível de apontar versículos e falar de algumas características do Novo Céu e Nova Terra, mas que você possa também fazê-lo almejar, sonhar, desejar ardentemente, esperançosamente, confiadamente, participar deste acontecimento tão importante no desenrolar, no fechamento do desenrolar profético escatológico, que será o novo céu e a nova terra, em que habitará a justiça. Que mediante estas palavras, esses ensinamentos, Deus ele possa reforçar e renovar a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa convicção que nós veremos a Cristo como Ele é, sabendo que as promessas de Deus, conforme Pedro disse, elas se cumprirão no seu tempo certo, no tempo de Deus. Que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando, abençoando você que é professor, a cada aluno, e nos guardando na fé e na esperança de que veremos todos esses eventos. Estaremos com Cristo para todo sempre, longe do mal, do pecado, do sofrimento, porque assim cremos e assim esperamos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.